Bom, um dos grandes desafios das mudanças políticas que o país passa é a falta de lideranças expressivas, com visão estratégica aí, em todos os partidos políticos. Realmente você tinha uma geração que veio das diretas, que veio da luta contra a ditadura. Essa geração teve o papel dos mais relevantes durante um bom período. Depois tivemos toda aquela fase de mensalão, de lava-jato, dizimando a classe política, o impeachment fazendo a mesma coisa, o PSDB se perdendo aí a ponto de virar um partido irrelevante, e agora a gente tem uma reconstrução do país onde o que mais falta é visão estratégica. O nosso entrevistado é uma das grandes lideranças pós-constituinte, que é o ex-deputado Zé Dirceu. Dirceu, obrigado aí por ter aceitado aí o nosso convite aí. Como é que você está vendo o momento atual aí, Zé? Estou vendo com otimismo, mas, ao mesmo tempo, com muita apreensão. Por quê? O Brasil tem uma oportunidade histórica, uma janela histórica. Primeiro, porque o Lula volta ao governo como presidente eleito, numa frente ampla anti-Bolsonaro, anti-obscurantismo, fundamentalismo religioso, autoritarismo. É uma frente que não tem maioria no Congresso, tanto é que o PP e o PR hoje fazem parte do governo. Se nós falássemos isso há 1 ano, há 2 anos atrás, seríamos ridicularizados. Mas é a realidade. Então, do ponto de vista político, nós conseguimos uma vitória extraordinária. É o 5º governo, acho que é um caso único na América Latina e mesmo no mundo, de um partido político que tem apenas 40 anos, que chegou ao governo com 22 anos, que é o PT. Mas a situação das esquerdas, dos partidos progressistas, não é boa. Em parte porque nós sofremos uma repressão, o PT particularmente, você já na introdução citou, o mensalão, os aloprados, a Lava Jato, o golpe jurídico parlamentar que levou ao impeachment da Dilma, o processo sumário político de exceção que levou o Lula à prisão. E houve uma repressão, não se podia sair às ruas com o boné da CUT, do MST, do PT, fazer. Né? E nós pagamos um preço por isso, não só porque eu e dezenas de lideranças políticas do PT estamos inabilitados do ponto de vista político e para a função pública, é uma coisa completamente inconstitucional, 20 anos de inegibilidade, a Constituição 18, mas a última foi transformar os 8 anos, contar a partir do cumprimento da pena que o Supremo fez por 6-5, em maio do ano passado. Então é uma realidade que, ao mesmo tempo que há uma base social eleitoral ampla que retomou o fio da história, porque o dilema do Brasil, certo, é muito simples. Né? Vai ser um país soberano ou não? Vai ter autocontrole sobre a sua política de desenvolvimento nacional ou não? Há forças políticas e sociais, um bloco social que retome o projeto de desenvolvimento nacional? Além das esquerdas, no caso, lideradas pelo PT, e de setores da centro-direita, nós temos no empresariado, vamos dizer assim, na elite brasileira, setores que estão dispostos a, por exemplo, fazer uma reforma tributária progressista, porque a Europa, no século XIX, fez reforma agrária, política e tributária. E depois da Segunda Guerra Mundial, teve Bretton Woods, que é uma mudança radical no capitalismo. O que nós tivemos agora foi uma reversão de tudo de Bretton Woods, né? O neoliberalismo, com a financiarização do capitalismo. Estamos agora, depois de 2 grandes crises, 2008, 2009, 2011 e 2012, de novo, à vésperas, né? Estamos vivendo uma crise, inclusive que está tendo solução militar, que os Estados Unidos optou claramente para manter a sua hegemonia, né? Não só com dólar, com a cultura e a informação, mas com o poder militar principalmente. Né? A gente não se dá conta que os Estados Unidos ocupou o Afeganistão, o Iraque, a Líbia e a Síria. Destruiu 4 países e transformou, na verdade, alguns em protetorado, que é o caso, por exemplo, do Egito, entendeu? Então ficou a Palestina, que agora está tendo o destino trágico que nós estamos assistindo. O Brasil é uma potência. Primeiro, em território, em população, em base industrial, tecnológica, em mercado interno e
é uma civilização nos trópicos, é um país que tem condições de liderar uma integração sul-americana, de ocupar um lugar no mundo. Agora, para isso, nós precisamos, o que eles foram desmontando, primeiro de bancos públicos, né? E do BNDES, e da Petrobras, e precisamos que alguma renda nacional seja apropriada para o desenvolvimento. Se nós não cobramos imposto da agricultura, não cobramos imposto de mineração, a renda do petróleo, que antes nós podíamos construir um fundo soberano, com a política de 6 anos de Temer e Bolsonaro, desconstituíram. Aí sobra a estrutura tributária, que está de ponta cabeça. Os que não podem pagar, pagam bens e serviços, e a renda, o patrimônio e a riqueza praticamente não pagam imposto no Brasil, ou paga muito pouco. Então, por isso que eu tenho dito que nós temos que pensar em 12 anos. Quer dizer, nós temos que, primeiro, dar à frente ampla uma cara, um programa, uma presença no país. A frente de esquerda ser o motor disso, e o PT, dentro dessa frente de centro-esquerda, ser o motor disso. Segundo, nós temos que mobilizar a sociedade, os setores das sociedades que nos defenderam contra o bolsonarismo, foram às ruas, certo? E construir a vitória do Lula. Esse é o papel dos partidos de esquerda. E terceiro, nós temos que apoiar o governo, mobilizar a sociedade para apoiar o governo. Agora, se nós olharmos a situação dos partidos de esquerda, na eleição de 2022, o PDT e o PSB perderam a metade da bancada. O PCdoB diminuiu. O PV e a Rede elegem 2, 1, 3 deputados. E o PT cresceu, não é os de 92 deputados de 2002, mas cresceu, mais na Câmara que no Senado. Mas nós temos uma eleição agora em 24, porque o que aconteceu com o bolsonarismo? Com tudo que o bolsonarismo trouxe, né, de retrocesso, de atraso e de risco à democracia mesmo, e ao projeto de desenvolvimento nacional, hoje os partidos se dizem de direita, conservadores, e cada um tem um programa, né? Pode ser armas, pode ser contra o aborto, pode ser contra o Estado, pode ser cortar gastos, diminuir impostos. E nós temos um também, que os ricos têm que pagar impostos, né? Que o social é fundamental, sabe? Que nós temos que defender da soberania do país. Vai ficando claro, e a atuação dos partidos é clara na Câmara, mesmo que os partidos de direita dê maioria para o governo em certas questões, quando entram questões programáticas, não vamos dizer ideológica, não, quando entra questões que diz respeito à ruptura da estrutura de concentração de renda, porque se nós olharmos o Brasil de hoje, quais são os 2 principais problemas do Brasil? Juro e concentração de renda. É isso. Porque o Brasil precisa fazer 20 milhões de casa. Isso aí o Brasil faz com o pé nas costas. O Brasil precisa fazer 50% do saneamento. O Brasil precisa de comer 20 milhões, elevar o padrão de vida de 70 milhões. Se reindustrializar. Por quê? O Estado tem recursos para isso? A iniciativa privada vai fazer? O capital externo? O capital externo, quando vem, não quer saber de transferir tecnologia. Não quer saber de ser parte de um projeto de desenvolvimento nacional. Então, eu fico perguntando sempre, as esquerdas sozinhas, os movimentos sociais populares, serão capazes de construir esse projeto? Não. Então, nós temos um desafio. Será que não há interesse em reorganizar a indústria de fármacos, a indústria química, de fertilizantes, fazer a transição biológica no agrotóxico, reconstruir uma indústria de máquinas e equipamentos e fazer a revolução tecnológica? Porque o Brasil precisa fazer em 10 anos, 100 anos na educação e na tecnologia. E nós temos essa oportunidade. Está havendo uma reorganização das cadeias produtivas? Está. Está havendo uma reorganização geopolítica e acelerada e militar, geopolítica está se movendo agora. Né? Porque, veja bem, o mundo não é mais o mundo do passado, porque a postura da Turquia foi de condenação de Israel. Veja como é. Né? O Irã é pressionado nuclearmente pelos Estados Unidos, porque os Estados Unidos estão mandando um porta-aviões nuclear para as costas do Irã. Né? Israel tem bomba atômica, é uma potência militar e tem bomba atômica. Né? A Indonésia e a Nigéria vêm aí.
O Irã, a Turquia, a Rússia, a Índia, a China já são independentes. Agora, o Brasil será independente? O Brasil terá uma política própria, como o Lula tem construído? Esse é o desafio das esquerdas. Então, aí entra um ponto relevante aí, que é o seguinte: o grande ativo político que nós temos é o Lula. O Lula ele entrou com problemas de dores aí, isso é que dificultou um pouco entender qual vai ser o próximo passo dele. Ele faz um conjunto de concessões ao mercado, um conjunto de concessões ao Centrão para ganhar espaço, mas cada concessão que ele faz, ele vai perdendo legitimidade e vai se afastando. Pode ser que agora ele retome aí, apresente um projeto unificador do país, que eu acho, que eu concordo com você, tem que ser em torno do fator produção. Tem que ser. Então, digamos, não está faltando um plano, um plano de ação que junte todos os setores, independentemente de parte política ou não, que o ponto central é produção. Não, a expectativa é que, veja bem, nós tivemos a PEC de transição, que foi uma vitória extraordinária, porque nos deu condições de governabilidade e de... Até a economia se moveu muito por causa da PEC de transição, né? Por causa da demanda, certo? E nós tivemos avanços em todas as políticas sociais, em todos os setores. O Lula retomou praticamente todos os programas, inclusive, importantes para o crescimento, tanto no saneamento, que agora são concessões, parceria público-privado, que o BNDES financia, né? Porque no Brasil é assim, todo mundo fala em concessão, todo mundo fala em participação em PPP, certo? Aí, quando chega na hora, em vez de, quer dizer, lógico, lançar debêntures, buscar dinheiro do recrutamento, mas é o BNDES que acaba, né? Como é o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, que sustenta o agro e sustenta a política toda habitacional do país, né, com fundo de garantia e tempo de serviço. Então, a ideia, certo? A necessidade é de construir. E eu entendi que o ministro Fernando Haddad e o governo estavam começando a trabalhar a questão da COP, da transição verde, da transição energética e ambiental, dentro de um programa econômico de desenvolvimento nacional, e não só a questão energética e a questão, porque eu digo, o Brasil é o único país, eu acho que no hemisfério sul, talvez amanhã a Indonésia, porque a Nigéria não está perto disso, que pode se propor a reconstruir uma indústria e pode se propor a integrar a América do Sul. É o Brasil que pode, entendeu? Na África eu não vejo um país hoje com condições para isso. E a Ásia é outra situação, porque tem o Japão, tem a Coreia, tem a China e a Índia, que não é bem Ásia, mas está ali se transformando, vai se transformar daqui a 10 anos numa nova China. Então, eu acredito que sim, que os bancos públicos, o BNDES adiante, certo? O Ministério da Indústria e Comércio, da Fazenda, certo? Que é planejamento, a Casa Civil, e aí, no caso, o Ministério do Meio Ambiente e Ciência e Tecnologia, porque o que precisa, talvez fosse câmaras funcionar no governo, porque eu estava vendo. Veja bem, uma coisa totalmente à parte. Esse resultado dos Jogos Pan-Americanos mostra o potencial que o Brasil tem no setor de esportes. Agora, não teve cobertura nenhuma. O melhor Pan-Americano da história. É uma vitória assim, fantástica. Quer dizer, o Brasil é o primeiro colocado, porque você não pode comparar com os Estados Unidos, mas venceu o Canadá. Então, agora, esporte, cultura, educação, tem que caminhar junto. Porque é a juventude. Porque há uma disputa política sobre mentes e corações da juventude, das mulheres, dos idosos, de todo o pessoal da segurança pública e de todo o pessoal que está na informalidade dos aplicativos. Quais são as demandas deles? Se você considerar que a principal demanda do pessoal que está nos aplicativos é crédito, para ter segurança na motocicleta, algum tipo de seguro. Nós não podemos criar isso? Claro que nós podemos. Vamos pegar as mães evangélicas, o que elas mais almejam: educação integral, com esporte, cultura, lazer, as crianças e o jovem na escola. O Brasil é capaz de fazer isso. E assim, o idoso, daqui a pouco nós vamos ter as creches dos idosos, né? Vamos ter casas de idosos, porque a economia de cuidados está aí já. Então, eu estou dizendo que nós temos uma pauta, uma agenda, mas aí você fala, de onde vem os recursos? Tem que fazer uma reforma tributária progressista, tem que baixar o juro. Agora mesmo eu vejo o Samuel Pessoa e outros discutindo
a questão do déficit público, né? Bem, vai ter déficit público, você vai ter um custo. Agora, ninguém fala que se o juro vier para 9%, que são quase 5%, deixamos de pagar 5% sobre o serviço da dívida pública daquilo que está vinculado. Não é pouca coisa, não. Muito porque mais a dívida pública cresce pela emissão, né? Porque às vezes a gente fala 50% do orçamento é pagar a dívida pública. Não é isso. Nenhum dinheiro do orçamento é para pagar a dívida pública. Nós não temos superávit. Nós fazemos mais dívida para pagar o juro da dívida pública. Mas qual é o país do mundo que paga juro da dívida pública? Até um ano atrás, nenhum. Agora, alguns pagam 1,5%. Então, o Brasil tem que resolver esse problema da concentração de renda e do sistema bancário financeiro. E tem que ter um projeto de desenvolvimento nacional. E cabe a nós construirmos esse projeto. Eu acredito que o Lula tenha consciência disso, que o núcleo do governo tenha consciência disso, até porque é um fio da história que nós fomos retomando, que o MDB, de certa maneira, representou na frente contra a ditadura, né? E no governo Sarney, alguns acontecimentos espelhavam isso, como a criação do Ministério de Ciência e Tecnologia, vamos lembrar. Vamos lembrar que o Luciano Coutinho já estava lá naquela época, com o Renato Arche e tudo, que depois o Beluso passou por lá. Então, o Brasil, porque nós não temos que inventar a roda, o Brasil tem um fio da história, o Brasil tem uma história, né? Nós temos Juscelino, temos Geisel, temos o Getúlio. O Geisel era o ditador? Era, mas construiu um programa nacional. Por isso que ele é direita. Por isso que a direita odeia tanto o Geisel, porque o Geisel, no fundo, traiu o privatismo e a submissão aos Estados Unidos. Vamos lembrar a política do Geisel, do pragmatismo responsável. Né? Porque eu estava em Cuba clandestino e estava voltando para o Brasil, e eu estudei profundamente as políticas do governo Geisel, porque quando você está clandestino, você tem tempo para ler, para estudar, né? Além de trabalhar para sobreviver. É gozado o Geisel aí, porque o rompimento dele com o Goberi foi devido ao americanismo do Goberi, e o Geisel faz aposta no Figueiredo, lá, que não era nada lá, mas como esse foi talvez o grande erro da vida do Geisel, foi não só eleger o Figueiredo, mas dar 6 anos para eles. 4 já estava bom demais. Até ele não queria, né? Porque depois parece que ele governava sem querer ficar na presidência da República. Um caso inédito. Então, né? Mas vamos ver. Esse projeto de país, se for pegar os países que deram certo, primeiro, tem que romper com a financiarização. Segundo, tem que estabilizar câmbio. Estabilizar câmbio significa estabelecer restrições ao livre fluxo de capitais. Significa, se você quer entrar no Brasil... Por exemplo, hoje o Brasil ele pode atrair não apenas quem vem produzir energia alternativa, como quem produz lá fora com energia não energia tóxica, né? Ele pode vir produzir aqui. Agora, todo país do mundo que cresceu, a China e tudo, exige contrapartidas. O Juscelino, para a indústria automobilística vir para cá, fornecedor tinha que ser brasileiro e sócio brasileiro. Então, agora eu pergunto, o país, o governo Lula, ou o Haddad, eles têm convicção ou têm força para poder fazer esse movimento lógico em direção ao desenvolvimento? Bem, força do ponto de vista do parlamento, talvez não. Agora, força para mobilizar a sociedade nós temos, porque todos os países do mundo, principalmente a Europa e os Estados Unidos, estão buscando soberania alimentar, tecnológica e energética. Senão estão perdidos. Veja bem, eu ia até escrever um artigo sobre isso, eu tenho lido o El País, né, e outros jornais, que, por dever de ofício nós temos que ler, mas o El País mais, né, porque eu tenho mais facilidade do espanhol com o inglês, né, e mais com o francês também, por causa da minha formação lá em Passa Quatro, no ginásio de São Miguel de Padres Francês. A manchete do El País é surpreendente. O governo espanhol, e toda a imprensa apoiando, se reuniu para tomar medidas para impedir que as empresas estratégicas espanholas caíssem na mão dos árabes. Veja bem, né? E está se discutindo abertamente impostos extraordinários sobre o lucro dos bancos, que os lucros dos bancos no trimestre foram escandalosos para a situação que a Europa está vivendo. Vamos lembrar que a Europa só está sobrevivendo porque está emitindo papel e subsidiando a energia das empresas e a energia das famílias, porque o custo da energia, 50% das famílias não pagariam na Espanha, na França, na Alemanha, o custo da energia. Então,
o que fica mais evidente, você falou aí da China, até o Paulo Galo, né? Ele estabeleceu tudo que os chineses fizeram, entendeu? Lógico que a China deu certo por causa do câmbio, por causa dos bancos públicos, né? Por causa da transferência de tecnologia, por causa que ele foi incorporando mão de obra, que o Brasil tem também, incorporando mão de obra barata, que depois vai ascendendo salarialmente, né? Uma política nacional, né? Uma política de desenvolvimento nacional, é muito simples. Então, esse debate, lógico que nós temos o dia a dia, a vida é dura, não temos maioria no parlamento, certo? A vida é dura, as redes, a direita tem uma força nas redes, a vida é dura, nós temos que disputar com eles. Disputaram agora os conselhos tutelares, estão disputando todas as entidades de profissionais, todas, engenharia, pedagogia, odontologia, tudo. Não tem. Quer dizer, há uma realidade no Brasil, uma direita militante, com capilaridade, com partidos que se assumem como tal e estão se fortalecendo, porque tem vereadores, tem prefeito, tem governadores, tem bancadas fortes, tem fundo partidário, fundo eleitoral. Então, a situação da esquerda, ela tem que tomar consciência que os partidos de esquerda todos têm que se reorganizarem para essa nova etapa. Por isso que eu falei de cuidar da frente ampla, dar visibilidade para ela, para essa sociedade, na frente de centro-esquerda, nas federações, que no caso do PT tem a federação do PV, PCdoB, mobilizar a sociedade para defender o governo, e os próprios partidos, cada um se transformarem, porque o PT tem o apoio de 1/3 do eleitorado que tem opção partidária. O Lula tem 35%, 40% de voto, o PT tem 12%, 14%, 15%. Isso tem que se transformar numa organização muito mais forte que o PT tem hoje. Lógico que isso aí tem sido construído. O PT melhorou muito em matéria de comunicação, de formação política, de atuação em geral, mas há um desafio grande, e aí há uma substituição de geração, né? Sim. Nós estamos vivendo no Brasil uma substituição de geração, porque nós estamos chegando aos 80 anos, o Lula fez 78 agora em outubro, eu faço 78 em março. Nós dois e toda a geração nossa que fundamos o PT e chegamos à presidência da República em 2002, estamos chegando aos 80 anos. Lógico que muitas lideranças novas têm surgido, isso é muito bom. A própria Gleice, que apresenta o PT, é bem mais jovem que nós, entendeu? É o meu filho, por exemplo, que hoje é líder do PT na Assembleia, tem 45 anos, e vários deputados do PT, prefeitos, governadores, o Boulos mesmo, que vai ser nosso candidato a prefeito de São Paulo, é jovem. Então, há uma... E se você olhar nos meios de comunicação, advogados, economistas, discutindo, debatendo, psicólogos, há uma juventude de 45, 50 anos fantástica, com um grau de formação altíssimo, entendeu? E se formou na luta contra o bolsonarismo. Grande parte da juventude virou, e progressista, democrática, e muitas delas socialista, no enfrentamento com o bolsonarismo. O que mostra que é a luta social e política, cultural, que forma liderança e forma consciência na sociedade. Então, deixa eu fazer uma pergunta aí. A gente tinha, quando começam as redes sociais, um grande ativismo dos jovens progressistas, que se perderam num determinado momento, aí, 2012, 2013. Quando veio aquela manifestação da tarifa zero, ali o PT não foi muito duro, porque são nesses momentos de choque que emergem as lideranças. Vocês, nas diretas, o pessoal do período do Collor. Será que não houve ali a velha guarda não foi muito ciosa do seu espaço e não abriu espaço para os influenciadores, jovens influenciadores que poderiam ter dado uma chacoalhada no PT e nas esquerdas? Mas aí a contradição é que o PT era governo. Tá. Na verdade, a compreensão, aliás, já se gastou tinta e papel, né, e digitação para se discutir os fenômenos de 2013. Mas, na verdade, aquilo foi capturado pelas forças de direita. Né? E ali começou, na verdade, o bolsonarismo. Sim. Porque ali as ideias... O Mensalão e Lava Jato também, né? Mas aí o Mensalão e Lava Jato já foi, vamos dizer, o Mensalão foi a prévia da Lava Jato. Né? E grande parte do PT não compreendeu isso. Né? O que era o Mensalão, certo? Impressionante. Eu tenho uma gravação minha na ABI, se não me engano, 2006, 2007, onde eu digo exatamente o que aconteceu e o que aconteceu depois com a Lava Jato.
porque, evidente, aquilo foi um processo político, né? Completamente. Tem uma cegueira que não dá para entender. Quando surgiu o Mensalão, eu escrevi, falei, eles descobriram, finalmente, o caminho do golpe, que foi a mesma coisa da CPI da última hora, que eu estava... Sim, eu me lembro dela. Porque a CPI, o próprio pessoal do Vargas aprovou a CPI, porque falou, com a CPI vamos provar que os outros jornais ganhavam mais que a última hora. Só que a CPI gerava notícias diárias e quem tinha o controle da narrativa era a grande mídia. O Mensalão, a mesma coisa. Mensalão tem coisas inacreditáveis. Além do domínio de fato, de eu ser condenado sem prova, de eu ser cassado. Roberto Jefferson foi cassado porque não provou que houve Mensalão. Eu fui cassado porque era o chefe do Mensalão. Depois foi absolvido, né? O Supremo me absolveu de formação de quadrilha. Mas veja bem, o Mensalão tem coisas inacreditáveis, que é a Bisanete, a história dos 73 milhões do Banco do Brasil, que é uma falácia, uma mentira, tudo provado, as notas fiscais, tudo, o dinheiro não era público, mas virou o que virou. Quando ficou no Supremo, foi o grande erro, porque podia desmembrar e ir para os juízes de primeira instância em cada estado, tudo. Se veja bem, eu fui julgado em 2012, o ano inteirinho da eleição, e eu fui julgado um dia antes do primeiro turno, um dia antes do segundo turno, e terminou o julgamento, o Aires Brito se aposentou. É uma coisa... É um grau de manipulação que depois veio, por causa da Vaza Jato, que se tivesse uma vaza Mensalão, a Vaza Jato mostrou, certo, o que era realmente... Né? Eu estou lançando um livro agora sobre o lavajatismo, digamos. E um ponto que vai ficando cada vez mais claro é que os ministros foram alvos de chantagem e cederam às chantagens. O Barroso, com um dossiê sobre a sogra dele, que o Reinaldo Azevedo e o Augusto Nunes da Veja repercutiram e ele desabou. Ele estava contra, inicialmente, aquele grupo a comissão que ia discutir impeachment, logo depois ele mudou e daí passou a cavalgar nas ondas aí da Lava Jato. A Carmen Lúcia tem um recado que mandam para ela no Globo. A Carmen Lúcia, porque tem a casa que ela comprou por um valor menor do que valia, que é de uma pessoa ligada ao Carlinhos Cachoeira. Apareceu aquilo lá, ela mudou, final do ano ganhou prêmio de gente que faz. O Aires Brito, com o genro dele, a mesma coisa. Ou seja, à medida em que eles foram se expondo, virando figura pública e tudo, criaram uma baita de uma brecha aí para todo tipo de chantagem. Isso aí vai ficando cada vez mais nítido aí, viu? Eu acredito que tanto o Mensalão como a Lava Jato foram ensinamentos para o país, certo? Que hoje há consciência, né, dos riscos que tem da politização, da partidarização do Poder Judiciário, tá? E da necessidade de se ater às regras do direito. Né? Porque se nós tivéssemos, por exemplo, o juiz natural, como que a Petrobras foi parar em Curitiba se tinha que estar no Rio de Janeiro, né? E aí vem o devido processo, né? É preciso ter quem tem que provar, quem acusa. No meu julgamento, teve um ministro que falou que o ônus da prova cabia a nós naquele caso. Né? Sim. E outro que disse que não tinha provas, mas ia julgar por causa da literatura. Né? E aí inventaram o domínio de fato, que não tem nada a ver. Depois o Roxin teve aqui no Brasil, que é o criador do domínio de fato, e disse que não se aplicava ao caso do Mensalão. Mas isso já é a história do Brasil. Eu ainda sou réu ainda, né? Tanto no STJ como no Supremo. Espero que esse ano eu consiga obter meu julgamento. Já fui absolvido, já foram arquivados, já foram anulados muitos processos, inquéritos que tinha contra mim, mas eu silenciosamente continuo me defendendo e espero que até o final do ano eu vire essa página. 20 anos, hein? Porque em 2025 serão 20 anos desde que eu fui cassado, né? E depois fui condenado, porque eu já fui condenado em 2005 pelo Mensalão. O julgamento foi em 2012, mas eu passei de 2005 a 2012 condenado, né? Sim. Porque eu não tive direito de defesa praticamente, né? Foi um julgamento, praticamente... Na verdade, eu vivi uma morte civil de novo, como eu vivi na ditadura. A ditadura me baniu, me caçou na nacionalidade por 10 anos, mas eu passo 20 anos inelegível, né?
cumpri, você vê, de 2013, 15 de novembro, quando eu fui preso, até 8 de novembro de 2019, quando caiu a segunda instância e nós fomos soltos, 72 meses, 60 meses eu passei, a maioria no regime fechado, semiaberto, com tornozeleira. Só um ano desse tempo todo eu tive liberdade. Então, a minha vida praticamente foi uma vida... Né? E eu passei de 2000, do dia que eu fui caçado, 1º de dezembro de 2005, até o dia que eu fui julgado, né, em novembro de 2012, praticamente autoexilado dentro do país, porque a campanha contra mim me transformou num dia... Eu nunca fui investigado, nunca tive... A não ser na luta contra a ditadura, né, que, aliás, eu não fui julgado porque eu fui banido e caçaram a minha nacionalidade, eu não saí do Brasil, me expulsaram do Brasil. Eu voltei em 71 para lutar contra a ditadura. Eu praticamente tive morte civil de novo. Hoje, até hoje, eu sou uma pessoa que não tem todos os meus direitos. A OAB me reabilitou como advogado. Eu nem podia trabalhar. E ainda quando eu fui trabalhar como consultor e advogado, criminalizaram a minha atividade. Quer dizer, é um absurdo. Inclusive, a Receita chegou a dizer que eu nunca dei consultoria, glosou todas as consultorias minhas e me cobrou 27,5%, não descontou 18,5% que eu paguei sobre os 40 milhões. Depois foi anulado isso, mas fez. Quer dizer, e assim, então, eu enfrentei, porque eu tenho um passado, uma história, uma experiência, mas muitos não. Só sobraram. É isso que eu queria entender. Você desde a da adolescência, aí você vive a política, vive o Brasil, participou de todos os momentos, ajudou, foi figura central para levar o PT ao poder, deu uma visão estratégica que o PT não tinha e perdeu depois até. Como é que foi para você, psicologicamente, emocionalmente, sobreviver nesse período todo aí, a essa proibição de participação em qualquer coisa, assim, a ver o seu nome jogado para todo lado? Como é que foi? Como é que você fez para ganhar força interna aí? Depois de 2005 e 2006, eu fui andar pelo Brasil, me defender. Né? Fiz várias publicações, aliás, me apoiando em muitos da tua luta e da tua análise, da tua dissecação do que foi o Mensalão, né? Do Raimundo Pereira, de você, Luiz Nassif. Eu fui advogar, fui trabalhar e até voltei à direção do PT durante um diretório, que foi o diretório de 2009 a 2012, certo? Mas mais como mesmo diretório nacional. Eu sobrevivi, portanto, viajei muito para o exterior, eu fiz 128 viagens para 23 países em 6 anos, como consultor na política também. Agora eu voltei a viajar, porque eu fiquei 12 anos sem viajar, 10 anos sem passaporte e 2 anos por causa da pandemia. Eu voltei a viajar, já visitei 13, 14 países, porque eu tenho uma relação internacional muito forte na América Latina e no mundo. E eu trabalhei como consultor e advogado, porque eu tive um escritório de advocacia. Aliás, no escritório de advocacia, a Lava Jato fez uma devassa receita e não aconteceu nada. Por isso que não tinha sentido nenhum a OAB me caçar a inscrição de advogado, porque eu não fui condenado por ser advogado, eu fui caçado e condenado no mensalão. O dia que veio o indulto, era natural que eu fosse reabilitado, porque não tem pena eterna, como eu fui. Certo? Então, agora, quando eu fui preso na Lava Jato, aí foi mais difícil. Inclusive, eu tive uma depressão nos primeiros meses, né? Quando eu fiquei preso com o André e com o Bacari na mesma cela, agosto, setembro. Logo depois eu me levantei. Escrevi 2 livros, o primeiro já publiquei, o segundo eu estou providenciando das minhas memórias a publicação. Reorganizei uma biblioteca dentro, porque você tem que trabalhar, não adianta brigar com a prisão. Você tem que praticar exercício para poder dormir, para não tomar remédio, trabalhar, buscar um emprego. Infelizmente, todos os presos deviam trabalhar. O Brasil não teria esse problema penitenciário se separasse os presos por tipo de crime, por pena, trabalhasse e estudassem, porque tem condições de estudar. Esse é um grande problema do Brasil. Combater o crime organizado sem resolver 2 problemas, o sistema penitenciário e a corrupção, e o controle e a infiltração do narcotráfico nas polícias, vai ser impossível. Vamos lembrar das UPPs. Qual foi o principal problema das UPPs? O Estado não chegou. O tráfico controlou aquela tropa de elite, aqueles 2 filmes, não sei nem se ele tinha consciência do que ele estava fazendo, mas quando eu vi aquilo, eu falei, isso é uma ficção.
essas polícias, grande parte, controladas. Tanto é que as milícias são o quê? Ex-policiais, não precisa dizer mais nada, que surgiram para ocupar o lugar do tráfico. Parece até que é uma coisa do Estado, né? Quem vier de fora olhar, fala, bem, onde é que está o Estado aqui? Onde estão as milícias? Então, eu sobrevivi na prisão, né? Duro é a família, né? Porque perde emprego, todos os bens têm que ser vendidos para pagar as dívidas, não tem como pagar advogado, aí leva a delação, porque as condenações que me fizeram de 40 anos de prisão e os processos que abriram contra mim, né, foi muito mais para me obrigar a fazer delação. Porque você pensa bem, com 70 anos de idade, vou fazer 40 anos, né? Um sexto eu vou ficar no regime fechado, mais um sexto eu vou ficar no regime semiaberto. Como disse o Deltan Dallagnol no da Lava Jato, ele vai morrer na prisão. Eles mandaram esse recado para mim, que eu ia morrer na prisão. Então, eu sobrevivi muito pela solidariedade, evidentemente, pelo apoio, não só da família, dos amigos, mas política. Eu sempre tive muito apoio da militância do PT, da maioria dos parlamentares, dos dirigentes, tudo. Independente das direções que vão passando, eu sempre tive, entendeu? Nunca me faltou, né? E eu também não cobro nada, porque eu não fiz nada, tudo que eu fiz e construí junto com milhares de militantes do PT, centenas de dirigentes, era o meu dever, minha obrigação. Eu fiz isso pelo Brasil, pelo aquilo que eu acredito. Não fiz aquilo para me ser deputado federal ou ser ministro. Então eu sobrevivi porque acho que eu compreendi que eu estava preso justamente. Porque quando você está preso injustamente, você tem uma força, entendeu? Porque eu falo, como é que eu estou condenado? Certo? Porque se eu tivesse me enriquecido, né, como consultor, como advogado, mas eu fiz aquilo, gastei tudo na política. Eu não tenho nada. Eu vivo hoje de aposentadoria, certo? E estou procurando voltar a trabalhar, mas eu estou com as contas bloqueadas e com os bens bloqueados, os poucos que eu tenho. Então, isso também foi uma luta política, na verdade, porque o mais grave é que eles inviabilizavam você se defender, inviabilizavam, prendiam teus filhos, denunciavam teus filhos, torturavam psicologicamente, porque muitas esposas de presos que fizeram delação, as mulheres foram torturadas psicologicamente, porque foram jogadas em solitárias, né, ou presas, humilharam. Quantas esposas eles prenderam, algemaram, levaram nas piores condições. A Lava Jato foi uma coisa muito mais grave. Quando o ministro Gilmar Mendes falou que aquilo era tortura psicológica, realmente... O que eles fizeram foi um processo de tortura psicológica quase coletivo, porque não foi um ou outro, não. Era uma máquina. E era um projeto de poder político que está aprovado hoje. Não é à toa que o Deltan Dallagnol, deputado federal, e o Moro, ministro, e candidato a presidente da República. Candidato a presidente da República. Parceria com o Departamento de Justiça e as portas giratórias que eles abriam lá. Né? Fora isso aí, que cada dia fica mais claro que houve um conluio com as autoridades dos Estados Unidos, com interesses, evidentemente, em destruir o projeto que estava sendo... Porque o Brasil, que era um dos principais exportadores de serviços, porque eu trabalhei nisso, de 3, 4 obras importantes, estruturantes, em qualquer país da América Latina, 1, 2 ou 3 eram empresas brasileiras que faziam. Não é só o pessoal pensa, rodovia, não, siderúrgica, hidroelétricas, termoelétricas, estaleiros, refinarias, gasodutos, não é só, que já é muito, aeroportos, rodovias, ferrovias. Eu tive uma vez num jantar e estavam lá uns empreiteiros que tinham conseguido grandes contratos, tudo com a sua consultoria. E o que eles falavam, gente, o que ele cobrou, um consultor comum não cobraria de tão barato aí, porque você fez um conjunto de relações, especialmente na América Latina, que você tinha todo o direito de explorar essas relações. Né? Mas, eu falei isso o juiz Moro, inclusive, quando ele me investigou, ele falou para mim, você fazia lobby, tá? Porque eu falei, doutor Moro, eu defendi os interesses do Brasil. As empresas brasileiras têm o direito de disputar a licitação. E eu indicava para elas a empresa de projeto, o escritório de advocacia, o escritório de meio ambiente. Eu indicava para elas, porque não é meu trabalho isso. Meu trabalho era, primeiro, para muita empresa, eu mostrei que era um país que elas não conheciam. Tem uma empresa que foi para Portugal para comprar uma empresa importante, não sabia o nome de ninguém em Portugal, não sabia o que era a economia de Portugal. E eu conheço profundamente, sem falsa modéstia, eu conheço profundamente o mundo, principalmente a América Latina, porque eu viajei, eu estudei, eu faço relações. Eu conheço o Brasil, talvez só o Lula, nosso presidente, conheça o Brasil mais que eu. Porque agora,
Um ano que eu fiquei solto, eu fui em 100 cidades e 22 capitais para lançar meu livro, fazer palestra e conversar. Eu viajo, eu converso com todo mundo. Eu fico conversando. Primeiro, eu converso com a militância do PT, com os petistas, com a esquerda, mas eu converso com os empresários, eu converso com os líderes da direita. Eu tenho diálogo com todos os líderes. Aliás, porque um ficou preso comigo 2 vezes, com o Valdemar Costa Neto. Entendeu? Eu converso com todos eles, que é uma necessidade que nós temos. Entendeu? Então, eu, felizmente, não posso prestar o serviço que eu gostaria de estar prestando ao Brasil. Né? Porque acho que eu e muitos de nós, né? Não sou só eu, né? Eu fico olhando o Guido Mantega, o Luciano Coutinho, infelizmente, está aí atuando já, o José Sérgio Gabrielli, nós temos, ou mesmo o João Vacari Neto, né? O próprio Delúbio, nós temos muitos companheiros nossos, dos 50, 70, certo? Que hoje podiam estar ajudando o Brasil, entendeu? Porque nenhum de nós se enriqueceu. Nenhum de nós ganhamos dinheiro. Eu não ganhei dinheiro com consultoria, com advocacia. Eu gastei esse dinheiro todinho fazendo política. Todinho. Não tenho nenhum bem importante. Os que eu tenho, eu construí antes de ser consultor e ser... Porque eu trabalho desde 12 anos de idade, né? Eu comecei a trabalhar. E você acha que na iniciativa privada, viu? E na iniciativa privada. Eu tenho essa sorte, que eu fui formado na iniciativa privada, eu não fui formado no serviço público. E você acha que o lavajatismo está extirpado? As lições valeram ou o Brasil tem memória curta? Não, nós precisamos fazer uma reforma dos códigos, nós precisamos, do Código Penal, até pelo problema do sistema penitenciário, né, e desse punitivismo que tomou conta, tudo aumenta a pena, só que não tem cadeia. E a cadeia retroalimenta o crime organizado. Entendeu? E nós temos que fazer uma reforma do sistema policial, do sistema... Tem que ter Ministério da Segurança Pública. Infelizmente, por razões políticas, o presidente... Isso não significa que eu estou criticando o Flávio Dino, ou o secretário executivo Capelli, ou o secretário nacional de Segurança Pública, o Tadeu Alencar, que um pernambucano, foi deputado várias vezes, secretário. Eu estou dizendo que, no meu entendimento, certo, o país precisa encarar esse problema da segurança pública, do crime organizado. Já em 2003 e 2004, eu defendia a criação do Ministério da Segurança Pública, tirar do GSI a questão da prevenção, do tratamento das drogas e levar para o Ministério da Justiça, que aconteceu, tirar o DEA do Brasil, certo? E criar uma autoridade nacional contra o narcotráfico, que eu achava que era um crime nacional e transnacional. Em 2003 e 2004, eu dizia, eles vão tomar conta, como aconteceu no México da Colômbia, das grandes cidades nossas da periferia, e vão virar uma organização como o PCC virou. Nós não fizemos isso. Estamos pagando por isso agora. O Brasil precisa acordar. Esse problema de segurança pública está batendo. Você vê na Argentina, no Chile, nas eleições, viu? É uma pauta. Por isso, corretamente, eu não sei essa questão de GLO, eu não tenho muita... Eu acredito que o problema é mais estrutural, mais de médio prazo, pode ser uma coisa emergencial, porque, na verdade, nós precisamos de guarda de fronteira. Todos os países continentais têm guarda de fronteira, nós precisamos de guarda costeira. Não é a Marinha que faz. A Marinha faz a defesa, não o controle. A Marinha faz a defesa aérea, não o controle aéreo, nem das fronteiras. Então, o Brasil precisa, lógico, isso significa custo, mas tudo nós temos que pensar em 10, 20 anos, tem que começar. Como a questão da educação integral, do ensino profissional, né, tecnológico, o país precisa. Se nós não começarmos agora, daqui a 10 anos nós perdemos a oportunidade. Tem questões que não podemos pensar que vai resolver esse governo do Lula. Por isso que eu insisto, vamos pensar em 3 governos, vamos pensar em 12 anos, fazer um projeto para 12 anos, para o Brasil dobrar seu PIB ou triplicar. É possível. Se a China conseguiu, se a Índia está conseguindo, por que o Brasil... Você sabe que os indianos e nós tínhamos o mesmo programa espacial há 20 anos atrás. Então, mas o Dirceu, cá para nós. Quando vem 94 e acaba a hiperinflação, os 3 países que despontavam eram China, Índia e Brasil. De repente vem a continuação do Plano Real, com aquela ultrafinanciarização, juros, privatização descontrolada, vendendo por 10%. Aquele bolo lá e jogou fora. E o governo Lula não fez a transição para um regime econômico mais desenvolvimentista também, né?
Não, nós precisamos criar as condições. Eu sempre digo, nós temos que pensar o Brasil nos 12 anos e pensar numa mudança com relação de força dentro do Congresso, porque a direita está pensando. Tá. Ela está pensando em fazer uma maioria maior ainda em 26, como ela está pensando agora ganhar as eleições municipais. Então, os partidos progressistas, democráticos e de esquerda, porque existe uma frente democrática, né, contra o bolsonarismo, tem que pensar em formar uma bancada na Câmara e no Senado que permita fazer mudanças, mesmo que seja um programa mínimo, não seja um programa, vamos dizer assim, da esquerda, né, de desenvolvimento nacional. Mas, eu volto a repetir, esse governo, primeiro, é quase um governo de transição. O segundo tem que ser um governo de reformas estruturais. Mas, para isso, nós precisamos disputar na sociedade, e tem base social para isso, tanto é que o Lula venceu a eleição, e que o PT volta a ser o partido, na verdade, o primeiro partido do país. Né? Então, nós temos condições para fazer. Então, é uma questão mais, vamos dizer assim, aquela que a gente fala dos fatores subjetivos, né? De nós sermos capazes de travar essa batalha. Entendeu? E precisa ter uma direção para isso. Entendeu? E precisa ter um bloco social e um bloco partidário para fazer isso. Porque senão... Porque não se trata de uma situação como... Infelizmente, os países que estão dando certo têm governos autoritários. Eu não sei se você está conta disso. Infelizmente, é uma verdade da história hoje. Entendeu? O Brasil já teve experiência autoritária. Nós sabemos que isso não é alternativa para o país. Agora, precisa formar um bloco partidário, um bloco social e ter um programa de desenvolvimento nacional. Entendeu? E o PT é que pode fazê-lo. É o Lula que tem liderança para isso. Um programa como esse manteria unida essa grande frente democrática que pega partidos de esquerda, partidos de centro-esquerda, centro e até um pouco de centro-direita. Seria isso? Não. Eu acredito que o empresariado desses setores, porque se o empresariado brasileiro desses setores não o fizer, o capital externo vai fazê-lo. Porque eles têm interesse no Brasil como plataforma de exportação. Pergunta se os chineses não querem instalar indústrias de fármacos no Brasil para exportar para toda a América Latina. Aliás, se eu não me engano, há um projeto de construir, acho que em Sergipe, uma fábrica de insulina para toda a América Latina. Porque o Brasil, né, você vê, nós temos aqui em Araraquara uma das maiores indústrias do mundo de turbinas hidrelétricas, que é a austríaca, que 2/3 exportado. E nós sabemos que o Brasil é o país que pode integrar. Agora, integrar a América do Sul não é um problema só político, é um problema de cadeias de produção, como é o caso da Argentina e do Brasil. E a indústria automobilística é um exemplo disso. Elas fizeram a integração com a Argentina, que ela está exportando agora mais para o Brasil carro do que nós exportávamos antes. Agora, você, quando fala em fábrica de insulina, nós já tivemos lá atrás e o nosso ex-amigo José Serra liquidou para beneficiar uma fábrica, a Nordisk lá, que é uma fábrica da Noruega. Deixa eu ver, você está aí daí? Estou. Porque eu fiz alguma coisa aqui que a imagem... Não, estou aqui. Quer saber onde é que você está? Porque eu sou bem aqui, às vezes eu... Da filha de 13 anos. Tudo normal. Tudo normal. Mas eu não estou te enxergando, mas está tudo normal. A minha filha de 13 anos não está aqui, quando ela está, ela... Eu sou... Mas tá jóia. Então, estamos chegando ao final aqui. Queria te agradecer a entrevista aí, Zé. Eu estava te devendo essa entrevista há muito tempo, né? Aliás, eu preciso... na verdade, viu, eu passei esse ano, eu tive um hematoma dia 23 de fevereiro, e praticamente o primeiro semestre, depois eu tive que fazer umas férias forçadas, porque os médicos queriam me... Eu fiquei um mês de férias. Eu voltei em agosto, né, comecei a me reorganizar e tive que fazer a operação das cataratas e descobri uma mácula que precisa 3. Então, eu passei esse setembro, outubro também. Mas agora estou me organizando para o ano que vem, né? Eu ter uma atividade, tanto voltar a escrever, dar mais entrevistas, participar mais, porque eu acho que eu posso contribuir, ajudar o debate e também participar das eleições do ano que vem, que vai ser uma batalha crucial, viu? Porque nós temos que ter uma vitória, e quem tem que ter a vitória é o governo, é a frente ampla, é as forças que apoiam o governo. Lógico que o PT, como PT, tem que ter uma vitória, dobrar o número de prefeitos ou triplicar, aumentar o número de vereadores, mas nós temos que construir uma ideia-força, que as forças que apoiam o governo têm que sair vitoriosas nessa eleição. De preferência, as forças de centro-esquerda. Assim que eu vejo isso.
E nós temos força para isso, temos experiência de governar cidades, tudo. E creio que podemos fazê-lo, viu? É isso. Zé, um grande abraço para você aí. Agradeço muito. Viu? Grande abraço.